Olá pessoal, vamos iniciar então agora a nossa segunda aula de gineco e obstetrícia, tratando dos temas êmese gravídica e hiperêmese gravídica. Começando com êmese gravídica então, qual que é o conceito? Êmese é vômito, né? Se eu falo êmese gravídica, é o vômito que aparece durante a gestação. A êmese em si, ela é um vômito mais simples, né? Que inicia geralmente, aí começa a aparecer na quinta semana de gestação, quinta ou sexta semana, e se desenvolve geralmente até as 16 semanas. Depois disso, muitas mulheres ainda permanecem com náusea e vômito, né? Mas 90% aproximadamente tem aí uma cura, digamos assim, não passam aí, desaparece náusea, desaparece os vômitos depois das 16 semanas. A êmese, então, é característica, né, é caracterizada por ter sintomas leves e sintomas passageiros. É exatamente o contrário da hiperêmese, que a gente vai ver daqui a pouco, que leva a mulher a uma descompensação, a alterações sistêmicas, a alterações hidroeletrolíticas, até potencialmente ao choque e, se não tratada, à morte, né? A êmese, então, são vômitos simples. Qual que é a etiologia desses vômitos? Ainda é um pouco desconhecido, a gente não tem algo 100% ao certo que provoca êmese durante a gestação, né? Existem, a principal teoria fala de uma relação direta, né, da gonadotrofina coriônica humana, o HCG, né? Então, quando eu tenho um aumento do HCG, se crê que esse hormônio ele faz uma estimulação do centro do vômito. Então, a gente tem o centro do vômito lá no tronco encefálico, né? Então, o HCG, ele acaba estimulando esse centro do vômito e provocando vômito na gestante. Essa é a teoria principal, né? O HCG, então, ele é secretado pelo trofoblasto, né? O que é o trofoblasto? O trofoblasto é uma camada mesodérmica, né, extraembrionária, ligada ao endométrio, né, que aí forma a placenta, né, o trofoblasto, assim como composto pelo sincítio, né, e citotrofoblasto. Então, o trofoblasto faz essa secreção de gonadotrofina coriônica humana. Essa gonadotrofina acaba estimulando o tronco encefálico, mais especificamente a região que provoca vômitos, né? Quando a gonadotrofina coriônica aumenta muito exageradamente, em uma quantidade elevada, por exemplo, na mole datiforme, em fetos gemelares, né? Aí a gente tem uma exacerbação desses vômitos. Então, por isso que se associou muito a êmese gravídica e a hiperêmese a produção de HCG, porque quando esse HCG aumenta, acaba aumentando também a frequência e a intensidade desses vômitos. Então, se a gente lembrar aí, mola e datiforme é uma proliferação do quê? De trofoblasto, né? Então, uma mulher com mola e datiforme tem uma presença de HCG altíssima, né? E acaba estimulando muito o centro do vômito e provoca muita êmese, né? Tem também teorias que falam já em alterações psicossomáticas. Fala-se assim, uma gestante que não tem uma boa aceitação da gestação, que não tem apoio familiar, né? Ela tende a expulsar esses seus sentimentos, é algo mais ou menos assim, né? E tem como que ela faria a expulsão por meio de vômitos, né? Então já existem vários estudos que falam das alterações psicológicas, da relação das alterações psicológicas com o surgimento de vômito na gestante, né? Então, aí, principalmente HCG e alterações psicossomáticas. Além dessa estimulação do centro do vômito, alguns estudos falam que o HCG, ele é um hormônio muito semelhante, a sua estrutura é semelhante ao TSH, né? Hormônio estimulador da tireoide, né? Secretado pela hipófise.
Então, como ele tem uma estrutura química muito semelhante ao TSH, ele acaba fazendo a mesma função que o TSH, ou seja, estimulando muito a tireoide e fazendo hipertireoidismo, né? Esse hipertireoidismo, a gente já sabe que, por exemplo, uma pessoa que tem um aumento da secreção da tireoide, acaba aumentando o metabolismo como um todo no corpo, né? E isso também acaba aumentando o peristaltismo, né? Então, um peristaltismo gástrico, né? Esofágico, de todo o trato gastrointestinal e do intestino, né? E isso, então, aumenta a chance de ter vômitos. Então, seria essa relação. Além de uma estimulação direta, lá no centro do vômito, ele tem o HCG, a gonodotrofina coriônica humana, ela tem uma estrutura química semelhante ao TSH. Se é semelhante, acaba fazendo a mesma função que o TSH. Estimula muito a tireoide e a gestante acaba desenvolvendo um hipertireoidismo temporário. Se desenvolve hipertireoidismo, vai aumentar todo o metabolismo, toda a atividade celular corporal, né? E também aumenta o peristaltismo, né? Então, aumenta a atividade gástrica, aí provocando os vômitos. Uma mulher com êmese, qual vai ser a clínica? Né? O que ela vai apresentar? Claro, vômito, mas precedido de náusea, geralmente ao levantar e depois das comidas. Ao sentir odores, né? Cheiros, principalmente de alimentos, de cigarro, de perfume, né? Imediato após a ingesta, então a mulher ingere e logo após vomita. Sem esforço, né? Então ela não tem esforço como, por exemplo, a presença de arcadas, né? Tem cialorreia, espasmos e presença de epigastralgia. Então, aí um exemplo, mulher come, né? Por isso que uma das recomendações, daqui a pouco a gente vai ver, que é diminuir a quantidade de alimentos, comer mais frequentemente e diminuir a quantidade. Porque quando eu como uma quantidade muito elevada, né, uma quantidade muito grande de um certo alimento, eu acabo sobredistendendo o meu estômago, né? Ele sobredistende demais. Essa sobredistensão acaba estimulando aí as fibras nervosas e provocando o vômito mais facilmente, né? Assim como também quando pela manhã a mulher acorda, né, já se levanta e aí tem uma presença de vômito mais frequente pela manhã, né? Come aí rapidamente o café da manhã e já vomita. Por quê? Porque o estômago dela está vazio, ele está com pouco estímulo. De repente, aquele alimento vem com tudo, vem numa quantidade mais elevada e aí ela já tem a presença de êmese e vômito, né? Então, é bem característico no início do dia, após a ingesta, após sentir odores. Geralmente tem uma dor epigástrica, epigastralgia. Tem a presença de cialorreia. Cialorreia saliva em excesso, né? Porque eu estou estimulando o sistema parasimpático, né? Num todo. O sistema parasimpático faz o quê? Estimula a contração gástrica para expulsar o vômito e também estimula a produção de saliva e de outro suco gástrico, suco pancreático, enfim, né? A paciente tem um bom estado geral, porque eu estou falando somente de vômitos simples. O que acontece aqui na êmese gravídica é que a mulher não vomita tudo o que come, né? Ela vomita uma quantidade, uma parte do que come. E aí, então, uma parte fica no estômago e vai para o intestino e consegue fazer reabsorção, né? E faz a digestão normal. Então, por isso que não altera a mulher, não tem uma alteração do estado geral. Ou seja, não vai desenvolver hipotensão, não vai desenvolver sinais de desidratação, não vai desenvolver desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Por quê? Porque ela não vomita todo o conteúdo, ela vomita parcialmente, né? Pode aparecer um bom estado geral, porém pode ter uma astenia, uma fraqueza, né? Um desconforto, um pequeno mal-estar aí. A mulher não tem transtorno nutricional associado, não, então ela consegue se alimentar, apesar dos vômitos, ela consegue ter uma alimentação, né? Vomita pequena parte do que foi ingerido, como eu já falei, não vomita tudo, e a êmese gravídica,
tem um bom prognóstico, né? Ela não é como a hiperêmese, que tem um prognóstico, claro, tem muitas características que depois vão definir, às vezes tem um prognóstico bom ou um prognóstico totalmente ruim, né? Depois a gente vai ver isso. Mas o prognóstico da êmese é muito melhor, né? Nem comparado à hiperêmese gravídica. O que a gente vai tratar? Uma mulher com vômito simples, né? Precisa internar, não precisa internar, o que a gente vai fazer? Então, o tratamento é conservador, ou seja, vamos controlar o estado nutricional dessa mulher, vamos controlar peso principalmente, né? Porque se ela tiver perda de peso, a gente já vai estar associando possivelmente a uma hiperêmese, né? Então, controlar o estado nutricional, controlar a alimentação dessa mulher, né? As alimentações têm que ser mais frequentes e em menor abundância, para evitar essa distensão gástrica, estimulação e vômito, né? Geralmente a gente recomenda que ela faça o desjejum ainda na cama e permaneça em repouso por um certo momento e depois apenas levante e passe a fazer as suas atividades diárias. Porque a gente falou que muitos estudos citam alterações psicossomáticas como causa de vômito, né? Então, quanto uma mulher mais se agita, mais se estressa, né? Mais náusea ela vai ter, mais vômito ela vai ter. Então, por isso, manter esse repouso em cama, né? Então, come alimentos mais sólidos ainda, de preferência, alimentos mais frios, ainda na cama, fica um certo tempo aí em repouso e aí depois levanta. Aí ela não tem tanto estresse, ela não tem uma movimentação corporal e diminui a frequência dos vômitos, a probabilidade com que eles apareçam, né? Uma dieta rica em hidratos de carbono, ou seja, em carboidratos, rica em açúcares, né? Até para aporte energético dessa mulher, porque ela vomita, né? Então, isso que ela está perdendo, eu tenho que repor. O tratamento, o que a gente pode estar utilizando? Uma opção para essa mulher seria o B6 ou cloridrato de piridoxina, né? A vitamina B6, a gente utiliza muito ela na gestação para as náuseas e vômitos, porém não se conhece um mecanismo exato de onde ela atua, né? Mas se crê que ela produza alguma substância que inibe a estimulação lá do tronco encefálico, lá do vestíbulo, onde é o centro do vômito, né? Então, vitamina B6 tem a gente conhece já, né, que a vitamina B tem uma função muito importante na manutenção da atividade neurológica, né? Então, se crê-se que ela produza alguma substância que iniba o centro do vômito, né? Então, por isso que a gente acaba utilizando. Aí, para quem não conhece a vitamina B6, ela é um dos compostos do nosso popular Dramin, né? O Dramin B6, que a gente conhece, né? Claro que o Dramin, além da piridoxina, o Dramin tem o dimenidrato, dimenidrinato, né? Que é um dos seus compostos, mas faz parte aí do popular Dramin B6, né? A gente ainda pode estar utilizando antihistamínicos para diminuir o reflexo do vômito. Aqui, como antihistamínicos, a gente tem diversos, né? O dimenidrinato, como eu acabei de falar, que vem junto com a B6, prometazina, doxilamina, que geralmente é a primeira escolha, né? Então, a gente pode estar utilizando somente B6, né? Ou associado B6, a vitamina B6, com algum antihistamínico. Por isso que no Brasil, principalmente, a gente utiliza muito o Dramin B6 para gestante, né? Por quê? Porque ele tem o cloridrato de piridoxina e associado ao cloridrato de piridoxina já tem um antihistamínico, que é o dimenidrinato, né? Então, associa os dois e essa gestante aí já diminui o reflexo do vômito e diminui a náusea e o vômito, né? Por isso que a gente faz essa associação. Também muito importante atuar com psicoterapia, né, fazer terapias nessa mulher, porque uma das possíveis origens desses vômitos durante a gestação são os fatores psicossomáticos. Sempre vigiar a perda de peso ou resistência ao tratamento. Por exemplo, essa mulher está fazendo, a gente prescreveu
um B6, prescreveu algum antihistamínico, ela toma, ela ingere esse medicamento via oral, né? Aqui o tratamento é via oral, tratamento ambulatorial, tratamento em casa, e aí depois disso ela vomita, né? E não passa, e não para de vomitar. Então ela tá tendo resistência ao tratamento, não tá adiantando o tratamento, né? Ou ela tá perdendo peso, antes estava com 70, agora já está com 68 e vai perdendo peso. Então sempre tenho que vigiar isso, porque uma êmese ela pode se transformar em uma hiperêmese, né? De acordo com algumas características, eu já defino o que é hiperêmese. Então, eu tenho que ficar muito atenta a isso. O tratamento em si é um tratamento, então, mais conservador, trabalhar com a nutrição, trabalhar com o estado psicológico dessa mulher, né? Aí dá um antiemético para ela e vigilância. Então, aqui algumas questões de êmese gravídica. É incorreto. A êmese gravídica é clássica, né, nas primeiras etapas da gestação, geralmente entre 6 e 16 semanas, correto. Né? Mulher quando chega nas 16, 17, 18 semanas já tende a ter uma regressão na maioria dos casos. Ocorre em 50% das gestações, sim, metade das mulheres são acometidas, né, tem vômito, tem náusea. A êmese gravídica tem sintomas leves e passageiros? Sim, ela tem sintomas leves, não alteram a dinâmica, né? Não tem uma alteração sistêmica, não tem descompensação, nada disso. Tem uma perda maior que 5% do peso, isso aqui é incorreto, isso aqui já se refere a um dos dados, né, da hiperêmese e não da êmese. Então, incorreta a letra D. Êmese gravídica, qual que é a etiologia? Se relaciona com o aumento do estrogênio que elabora o trofoblasto? Não é estrogênio, é aumento do HCG. Todos que diminuem, estados que diminuem o HCG, como mola, gestação gemelar ou outro fator psicossomáticos, não diminuem o HCG, aumentam. Tem uma etiologia pouco conhecida? Sim, tem uma etiologia pouco conhecida. A gente fala das alterações psicossomáticas e do aumento da gonadotrofina coriônica humana. Porém, ainda não se tem uma certeza ao certo do que causa os vômitos durante a gestação. Êmese gravídica é correto. Vômitos precedido de náusea, né? Sim, geralmente a mulher nauseia e vomita. Pela manhã, depois das comidas e provocada por odores, sim. Não se observa transtorno nutricional, não, a mulher continua a se alimentar. Aparece na 5ª semana e geralmente culmina na 6ª semana, verdadeiro. Então, aqui todas estão corretas em relação à êmese gravídica. Aqui um caso clínico, gesta 1, de 14 semanas, ingressa ao serviço de urgência obstétrica queixando-se de vômitos matutinos e no decorrer do dia precedido de náusea e que se repetem ao perceber odores fortes. Nega perda de peso ou outras alterações sistêmicas, a não ser moléstias menores e uma leve ansiedade. Pressão arterial de 12/7, frequência cardíaca 78 latidos por minuto, temperatura 36,7, saturando 99. Então, seus sinais vitais estão ótimos, né? Qual é a conduta a tomar? Incorreta. Né? Aqui quer saber a incorreta. Vamos internar paciente para tratamento intravenoso? Vamos solicitar hemograma, eletrólitos, análise de urina e permanecer em observação até os resultados das provas? Vamos orientar a comer mais frequente e menos abundante, fazer de jejum na cama e permanecer em repouso por um momento? Vamos prescrever cloridrato de piridoxina e psicoterapia? Vamos vigiar para avaliar se há perda de peso e resistência a tratamento? E aí, qual que é a incorreta? O que vocês acham? Então, aqui, primeiro item, a letra A diz internar para tratamento intravenoso. Êmese gravídica a gente não interna, hiperêmese sim. Mas tem que solicitar algum exame, o que eu tenho que fazer com essa paciente? Geralmente ela vem para uma consulta,
né? Para a gente descartar, porque eu posso ter, essa mulher, ela pode estar vomitando, apesar daqui não ter sinais vitais alterados, mas ela pode ter um início aí de alguma alteração hidroeletrolítica, né? Ela já aí fala de sentir um pequena moléstias menores, né? Isso é compatível com êmese, mas eu não posso descartar hiperêmese sem antes pelo menos solicitar um hemograma, solicitar eletrolitos, né? Quais eletrolitos eu vou solicitar? Sódio, né? Potássio e cloro, pelo menos esse. Vamos pedir uma análise de urina, né? Aqui a urina simples, EQU, para quê? Para ver se essa mulher não tem já corpos cetônicos na urina. Vamos falar melhor disso lá na hiperêmese, né? Ela vai permanecer em observação até os resultados das provas. Caso, né, assim que vierem os exames, ver que ela está com uma hiponatremia, com uma hipocalemia, hipocloremia, enfim, né? Ou ela está, digamos aqui, com um hemograma alterado, hematócrito muito elevado, então aí ela já tem critério para internação, porque ela vai ter que fazer reposição desses eletrólitos, né? E reposição volêmica. Então, num primeiro momento, não é que a gente vai liberar, né? É êmese, a gente libera para casa. Então, primeiro, pelo menos, coleta desses exames laboratoriais, fica em observação até resultado desses exames. Caso estejam ok, ela pode realizar tratamento em casa e ficar sob vigilância, ok? Então, aqui pede incorreta é a letra A. Não vamos internar essa mulher para tratamento intravenoso ainda. Caso depois dos exames a gente vê da necessidade, aí sim, né? Agora passamos para a hiperêmese. Então, qual que é o conceito de hiperêmese? Os vômitos já são graves, deixaram de ser simples, agora eles são graves. Vômitos persistentes, né? Vômito que não passa, tem de manhã, meio-dia, tarde, à noite, né? Em ausência de outras patologias. Eu tenho que descartar outras enfermidades. Por exemplo, tem muitas enfermidades que provocam vômito, né? Aqui embaixo, essas enfermidades estão todas citadas aqui no diagnóstico diferencial. Então, se a gente vai num diagnóstico diferencial, uma mulher vem com vômito, nem sempre é hiperêmese. Às vezes ela está vindo com vômito porque ela tem uma alteração neurológica do tipo uma meningite. Às vezes ela está vindo com vômito porque está infartando, é raro, mas pode acontecer. Né? Às vezes ela vem com vômito porque ela está com uma intoxicação alimentar. Né? Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. E o conceito da hiperêmese é vômito grave, mas na ausência de outras enfermidades. Ela tem perda ponderal importante, né? E aqui, perda ponderal, a gente fala de quilos que perdeu. Então, se a gente fala que... quantos quilos eu considero que, para mim, eu tenho que dar importância aqui? Uma perda de peso maior que 5%. Então, se a gente pensar aí uma mulher que pesava 70 quilos antes de começar os vômitos e agora está com 5%, mais ou menos 66 quilos, essa mulher já perdeu 5% do seu peso. Então, aqui é uma das características da hiperêmese. Né? Agora, cetonúria. O que é cetonúria? Úria é urina. Ceto é corpos cetônicos na urina. Então, se vamos pensar assim, tem que entender o porquê que aparecem esses corpos cetônicos. Essa mulher, tudo que ela come, ela vomita. Né? Vomita. Como que vai ficar a sua glicemia? Ela vai ficar hipoglicêmica, porque ela não está absorvendo açúcar, ela não está absorvendo carboidrato, tudo está se perdendo pelo vômito. Então, ela vai ficar com diminuição da glicemia, vai ficar hipoglicêmica. O corpo não tem glicose para utilizar como meio de energia. Ele passa a utilizar o quê? Passa a utilizar as gorduras, as reservas de gorduras, né? Por isso que
ela perde peso, né? Quando utiliza, a gente sabe lá da fisiologia, quando eu começo a fazer metabolismo de gordura, eu tenho a formação de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles acabam saindo na urina. Por isso que um dos exames que a gente tem que solicitar é um EQ1, um exame simples de urina quantitativo, para avaliar se já não tem corpos cetônicos, né? A mulher apresenta desidratação, sinais de desidratação. Então, a gente vai ver que ela está pálida, com sinal de pliegue, com mucosas desidratadas, taquicárdica, hipotensa, né? Sinais de desidratação. Por quê? Porque o que ela está ingerindo de alimento, de líquido, ela está vomitando. Nada está conseguindo ser absorvido, né? Transtornos hidroeletrolíticos. Quando eu falo em transtorno hidroeletrolítico, eu estou falando transtornos dos líquidos, da água, né? Diminui a volemia. E eu estou falando de eletrólitos, de sódio, de potássio, de cloro, de magnésio, enfim, né? E essa mulher, ela tem uma diminuição desses eletrólitos. Por quê? Porque está eliminando pelo vômito, não está absorvendo assim como a água. Em etapas avançadas, ela tem alterações neurológicas, alterações hepáticas, alterações renais, alterações hemorrágicas, né? A presença de hemorragia retiniana. Por quê? Porque se a gente falar, a gente tem aí órgãos nobres, eu tenho fígado, eu tenho rim que necessitam de fluxo sanguíneo contínuo, né? E num volume ideal. A partir do momento que essa mulher já tem distúrbio hidroeletrolítico, esses órgãos deixam de receber eletrólitos, deixam de receber água, deixam de receber líquido, deixam de receber volume sanguíneo, né? E aí eu começo com essas alterações, né? Casos finais, insuficiência hepática, insuficiência renal, né? Nos casos mais graves. Então, hiperêmese a gente consegue observar que a mulher tem uma alteração sistêmica. Eu não consigo, tenho que saber diferenciar uma êmese de uma hiperêmese. Hiperêmese é uma êmese muito intensa, né? Várias vezes durante o dia, vomita tudo o que come, vômitos incoercíveis, ou seja, não resolve com medicamento via oral. E essa mulher, ela vai ter que receber medicamento. Então, se não resolve via oral, porque tudo vomita, ela tem que receber tratamento endovenoso, né? Ainda bem que a frequência é muito baixa, né? 0,5 a 2% das gestantes têm hiperêmese, né? Então, não é como a êmese que 50% das mulheres têm. A etiologia é igual da êmese, né? É o aumento do HCG, são fatores psicossomáticos. E sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial, como eu já falei agora há pouco. Uma mulher pode vir com enfermidades relacionadas à gestação. Por exemplo, uma gestação múltipla. Ela está grávida de gêmeos, né? Eu tenho 2 placentas, digamos, né? Eu tenho 2 tecidos trofoblásticos secretando HCG. O HCG eu vou ter HCG em muito mais quantidade do que uma gestação única, de um único feto, né? Pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, a pré-eclâmpsia, né? Se a gente lembrar dos sinais e sintomas de uma pré-eclâmpsia, lembram da pré-eclâmpsia grave, severa? Um dos sintomas não era epigastralgia devido à distensão da cápsula de Gleason e vômito? Era. Então, uma mulher ela pode estar vindo com pré-eclâmpsia e eu confundir com hiperêmese, né? Síndrome de HELP também aí associada a doença hipertensiva gestacional, né? Ela pode ter fígado gorduroso da gestação, né? Pode ter refluxo, pode ser o início do trabalho de parto. Por que início do trabalho de parto? Geralmente as mulheres que estão iniciando o trabalho de parto, elas muitas apresentam vômito, náusea, começam a nausear. Por quê? Porque para o trabalho de parto, qual é o hormônio que aumenta em grande quantidade para favorecer as contrações uterinas? Ocitocina, né?
A ocitocina, então, ela é secretada para fazer uma estimulação uterina, mas ela não age somente a nível uterino. Ela age, onde tem músculo liso, ela vai agir. Então, ela acaba agindo também atuando sobre o trato gastrointestinal e provocando vômitos, né? Doença trofoblástica da gestação, né? A mola hidatiforme, por exemplo, né? A mulher apresenta muita náusea e vômito, vai investigar, é uma mola hidatiforme. Então, aqui, ingestão de medicamentos, ingestão de drogas, né? Patologias digestivas, gastroenterites, hepatite, colicistite, apendicite pode ter e ter náusea e vômito. E eu confundi com uma hiperêmese. Né? Enfermidades urinárias ou renais, principalmente pielonefrite. Quando tem pielonefrite, vem associado, em muitos casos, vem associado junto náusea e vômito. Né? Enfim, transtornos aí, uremia, hiper ou hipoparatireoidismo, hipertireoidismo, cetoacidose diabética, às vezes essa mulher é diabética e está com cetoacidose diabética, enfim. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial com enfermidades relacionadas à gestação e com enfermidades não relacionadas à gestação. Então, aqui a gente já tem aí muitas questões, né, prováveis questões de prova. O que eu tenho que levar em consideração é a perda ponderal, que é uma questão de prova, sempre tem que lembrar que é mais que 5% do peso, né? A epidemiologia também é muito importante. O diagnóstico diferencial, lembrar que existem outras enfermidades, né, que podem trazer náusea e vômito. Grau de desidratação. Quando uma mulher vomita, tem vômitos incoercíveis, vômitos repetitivos, o medicamento não faz efeito, ela vai tender a desidratar, né, como a gente já falou. E existem graus de desidratação, né, eu falo que existe... quando ocorre uma perda de 5 a 10% do volume sanguíneo, eu tenho manifestações típicas, como, por exemplo, pele e mucosas secas. Tenho a presença de pliegue cutâneo. Tenho a presença de olhos retraídos. A gente fala no dia a dia, olhos retraídos, ele tá com o olho fundo, né? Então, isso me caracteriza que a mulher perdeu em torno de 5 a 10% da sua volemia. Agora, quando ela perde 10%, ela tem todas essas características anteriores, pele seca e mucosa, prega cutânea e olhos retraídos, e também tem uma queda da sua pressão arterial, quando fica ereta. Ou seja, digamos que ela estava deitada, a gente verificou, a PA dela deu 120/80. Agora, quando ela se levanta, a PA dela deu 110/70. Então, aqui ela já perdeu 10 miligramas. Então, eu considero que essa paciente ela já tem um grau de desidratação aí moderado, né? Ou 10%. Diminuiu a sua diurese. Por quê? Porque ela está com pouca volemia, menos líquido, o máximo de líquido vai tentar ser reabsorvido lá pelo rim, né? E vai eliminar pouco. Quando eu já tenho um grau de desidratação mais severo, 10 a 15% de perda do meu volume, eu vou ter todas essas alterações, tanto da primeira, da leve, da moderada, e além disso eu vou ter alteração da perfusão. Como que a gente testa uma perfusão de um tecido? A gente geralmente testa a perfusão nas extremidades, na periferia. Aperta aí com o dedo maior da mão e o dedo seu indicador na ponta do dedo da paciente. Aperta, né, e solta e vê quanto tempo demora para ter o retorno do fluxo sanguíneo. Se demora mais que 3 segundos, eu já digo que tem alteração de perfusão, né? Alterações de consciência, às vezes essa mulher já vem mais sonolenta, obnubilada, vem confusa, vem em coma, né? Claro que grave, mas pode apresentar-se assim. Pode vir chocada, né? Vou tentar verificar a pressão, não consigo, PA inaudível. Isso tudo significa que teve uma perca aí de 10 a 15% do volume sanguíneo, né? Então, saber muito importante os graus de desidratação, questão de prova também.
Períodos de uma hiperêmese, né? Então, a hiperêmese, por isso que quando a gente falou, o prognóstico, um pouco aí atrás eu falei, depende de vários fatores. Porque a hiperêmese, ela começa de um quadro mais leve e ela vai se tornando mais grave, ela vai piorando caso ela não seja tratada. Então, no início, eu tenho um primeiro período que a gente fala um período de enfraquecimento, né? Então, eu tenho a transição daquele quadro benigno, que era a êmese gravídica, e agora já está se intensificando com perda de peso, né? Já está se intensificando, eu vejo que essa paciente já diminuiu o peso, já começa... Aí eu sei que é o primeiro período, ela tem um enfraquecimento. Geralmente isso é reversível, é benigno, né? Agora, se não tratado nesse período de enfraquecimento, ela já vai para um segundo período, que eu chamo um período de taquicardia, um período taquicárdico. Ou seja, claro que como o próprio nome diz, a gente já vai aqui na frequência cardíaca, entre 90 e 120. Né? A mulher já tem intolerância gástrica absoluta, tudo o que vomita, tudo que come vomita, né? Não consegue mais comer nada, o medicamento não consegue mais, ela ingere, porém depois vomita, né? Ela já tem graus de desidratação, ela já tem oligúria, diminuição do volume urinário, ela já apresenta hipotensão arterial, ela já tem debilidade muscular, por quê? Porque ela é uma paciente que provavelmente está com diminuição de sódio, está com diminuição de potássio. E se a gente lembrar lá dos potenciais de ação, né, do músculo, como que o músculo faz contração? Porque tem íons, né? Eu tenho aí sódio, eu tenho potássio, tenho cálcio também, que é muito importante para a contração muscular. Quando eu começo a diminuir esses íons, eu já tenho debilidade muscular. Né? A taquicardia, que é a característica desse período, perda de peso vai se acentuando, aumenta o hematocrito e a osmolaridade sanguínea. Então, o hematocrito, a gente tem que lembrar desse exame. Hematocrito é um dado que vem no hemograma. O valor normal é de 35 a 45%, aproximadamente. Hematocrito quer dizer uma quantidade de hemácias presente em um determinado volume sanguíneo. Então, em um determinado volume, eu tenho que ter 35 a 45% de hemácias. O que acontece se eu estou perdendo líquido? Eu estou com uma hipovolemia. As hemácias continuam aí, porque eu não estou perdendo hemácias. Acontece que quem diminuiu é o volume, é o líquido, é o plasma. Então, esse hematocrito ele vai começar a subir, porque o sangue vai começar a ficar mais concentrado, porque tem menos líquido. Maior concentração significa um hematocrito elevado. Então, ele começa a subir 50%, 55%, 60%. Pensa, é quase o dobro, né? Então, aumento do hematocrito por perda do plasma, por perda da volemia. Aumento da osmolaridade sanguínea, é claro, o sangue vai ficar mais concentrado e também a urina vai ficar mais concentrada. Por isso, aumento da osmolaridade urinária. O paciente está vomitando, né? A gente sabe que ele vomita um conteúdo gástrico que tem o que principalmente? Hidrogênio e cloro, né? Então ele perde o ácido, ele está perdendo o hidrogênio e está perdendo cloro, ácido clorídrico, HCl. Ao mesmo tempo, ele também perde sódio, ele perde potássio, né? Então aí ele tem uma perda de diversos íons. Se eu fazer um eletrocardiograma nessa paciente, ela já vai ter um intervalo PR e um intervalo QT prolongado. Por quê? Porque não tem sódio para contração, não tem potássio para repolarização, né? Tá com deficiência desses íons. O potássio também, a hipocalemia ou hipocalcemia, que são sinônimos, acaba, quando diminuído o potássio, né, na presença de hipocalemia, acaba invertendo a onda T. Então, às vezes, eu não consigo ver uma alteração, por exemplo, tão evidente em um hemograma ou na clínica, solicito um eletro e eu já estou com alterações no eletrocardiograma que me trazem, então, uma informação importante que essa mulher
está passando por uma fase aí da hiperêmese, uma fase moderada, digamos assim, da hiperêmese, indo para grave. Então, segundo período, taquicardia. O terceiro período, né, já começam a aparecer alterações nervosas, porque aí eu estou com alteração hidroeletrolítica, a paciente está perdendo hidrogênio. Então, vamos pensar como que vai ficar o pH do sangue. O pH é potencial do hidrogênio. Quanto menos hidrogênio um meio tem, mais alcalino ele fica. Então, quanto menos hidrogênio um meio tem, mais alcalino ele fica. E essa mulher, essa gestante tende a desenvolver uma alcalose metabólica. Por quê? Porque ela está perdendo hidrogênio. Então, esse transtorno o transtorno do pH, né? O transtorno eletrolítico por deficiência de sódio, de potássio, enfim, a deficiência de volume sanguíneo acaba gerando alterações neurológicas, o terceiro período. Acaba provocando neurite periférica com alteração dos reflexos osteotendíneos. Então, se eu tenho um sistema nervoso deprimido, é claro que vai deprimir também os reflexos e deixá-los até ausente, por exemplo, né? A gente faz aí um reflexo profundo, né? Um reflexo em osso ou tendão, como por exemplo o reflexo no tendão de Aquiles, o reflexo patelar, e essa mulher já tem um reflexo diminuído ou até ausente. Esse terceiro período não é difícil, não é fácil de encontrar nos casos de hiperêmese gravídica. Não é fácil. Por quê? Porque a maioria se trata já no primeiro período ou mais tardar no segundo. E a gente não deixa essa mulher chegar a ter alterações nervosas, né? Como aqui diz, só aparece se não tratadas nas primeiras fases. E essa fase, sim, é muito grave. Então, lembrar que a hiperêmese passa por períodos, que também são importantes, e questão de prova, né? Primeiro período, ocorre o enfraquecimento dessa mulher. Porém, ainda é benigno, aí ou é o momento em que a êmese deixa de ser êmese e se transforma em hiperêmese. A mulher começa a ter perda de peso e aí eu tenho uma reversão bem fácil desse quadro, né? Fazendo reposição hidroeletrolítica, tem característica benigna. Se eu não trato nessa primeira fase, a mulher já começa a desenvolver taquicardia, já começa a desenvolver hipotensão, já começa a ter alteração do equilíbrio ácido-básico, já começa a ter alterações de eletrocardiograma, alterações de hemograma, né? E a terceira fase, quando não se tratar da primeira e a segunda, ela tem já principalmente as alterações nervosas. Não são somente alterações do sistema nervoso, tá, gente? São alterações hepáticas, são alterações renais, né? São alterações cardíacas. Então, a gente não pode deixar chegar. Assim que, por isso que a êmese também tem que ser dada uma atenção especial e coletados pelo menos exames laboratoriais. Hemograma, ionograma quer dizer sódio, potássio e cloro, pelo menos, e EQU para detectar corpos cetônicos, para não deixar que se torne esse primeiro período da hiperêmese e para evitar que vão se desenvolvendo esses períodos posteriores de mais difícil tratamento e pior prognóstico para a mulher. Então, o prognóstico ele depende de vários fatores, como eu já falei. Depende da intensidade de perda de peso. É diferente eu falar uma mulher que perdeu 1 quilo e de uma mulher que perdeu 5. Depende da taquicardia que apresenta e se apresenta. Depende se tem temperatura já alterada ou não. Depende da presença de icterícia. Depende, então, de valores de bilirrubina. Né? Depende de valores do meio interno. Que valores do meio interno? De sódio, de potássio, de cloro, de hidrogênio, depende do pH, né? E depende do período que essa mulher está, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. O de pior prognóstico é o terceiro período. Então, aqui na hiperêmese, a gente tem vários exames laboratoriais para serem analisados. Eu solicito um hemograma e o que dá, principalmente de dados que me apresenta, são
é a hemoconcentração. Ou seja, principalmente um hematocrito, HTO, elevado, né? Por perda de volume. Solicito também eletrólitos, sódio, potássio e cloro. E aqui a gente tem que lembrar que todos eles diminuem. Então, eu vou ter hiponatremia, que é a diminuição de sódio, hipocalemia ou hipopotassemia, que é a mesma coisa, hipocloremia, que é de cloro, né? Além disso, aqui eu não anotei, está aqui embaixo, alcalose metabólica. Por quê? Por perda de hidrogênio, principalmente, né? Aqui, se eu já tenho alterações hepáticas, aumento de TGO, aumento de TGP, mas são valores que geralmente não sobrepassam de 300. Aumento de bilirrubina, mas também que não sobrepassa 4 mg por decilitro. Aumento de amilasa, alterações de T4 e TSH. Né? Se a gente lembrar lá atrás, a gente falou que o HCG, ele tem uma estrutura muito semelhante ao TSH, então ele acaba aumentando a função tireoide, aumentando os hormônios tireoides, porque acaba substituindo o TSH em suas funções. Né? Exames de urina, né? Exame de urina, EQU, aqui a gente vê a presença de corpos cetônicos na urina, cetonúria, aumento da osmolaridade, a urina fica mais concentrada e diminuição do volume e também diminuição do clírice de creatinina. Né? Então aqui claro que quando eu já tenho alteração hepática e alteração renal, eu já falo aí de um estágio 3, porém são alterações que sim podem estar presentes. Quando que a gente vai internar uma hiperêmese? Quando ela tem persistência após 2 tratamentos, né? Por exemplo, tá utilizando o dimenidrato, o B6, a piridoxina, né? Associado com um antihistamínico. Trata uma vez, vomita, trata a segunda vez, vomita. Isso, então, persiste após 2 tratamentos. Ou uma paciente tem intolerância oral à ingesta, né? Tudo que come, tudo que toma, vomita. Essa é uma paciente que tem que ser internada, porque para receber esses medicamentos endovenosos. Quando tem uma perda maior que 5% e quando tem uma desidratação maior que 10%. Isso sempre é questão de prova. Né? Então, quando que eu vou hospitalizar? Quando eu ter esses critérios aqui. Perdeu mais que 5% de peso, desidratou mais que 10% ou tratou por 2 vezes ou a paciente tem intolerância oral à ingesta. Geralmente, casos de hiperêmese sempre se interna, porque sempre vai ter uma dessas alterações, ou 2 ou todas, né? Como que sabe o grau de desidratação? Como a gente viu agora há pouco. O que tinha uma desidratação maior que 10%, né? Então, maior que 10%, né, eu já tenho o quê? Em torno aí de 10% eu já começo a ter a pele e mucosa seca, eu tenho desde 5%, né? Prega cutânea, olhos retraídos, a pressão já cai 10 milímetros de mercúrio quando fica em pé, já tenho diminuição de diurese, né? Já tenho alteração de perfusão, consciência, o paciente pode estar chocada, claro que tudo isso a gente vai internar. Quando a gente interna, então ela inicia com tratamento de ataque e depois vai para um tratamento de manutenção. Então, qual que é esse tratamento de ataque? Como que é o início do tratamento, né? O paciente vai internar, claro, vai fazer repouso absoluto. Por que repouso absoluto? Porque quanto menos estresse essa mulher tiver, melhor, já que uma das possíveis origens da náusea e vômito é psicossomática, né? Então, repouso absoluto, nada por via oral por 48 horas. Então, ela vai ficar 2 dias sem receber nada por via oral. Vai fazer a reposição, porque senão ela não tem efetividade no tratamento, ela vai continuar com os vômitos, né? Reposição hidroeletrolítica, né? Então, geralmente faz soro fisiológico e soro glicosado, dos 2.500 ml, ou seja, 2 litros e meio em 24 horas. Então, geralmente se intercala, faz soro fisiológico, assim que acabar o frasco, faz soro glicosado, faz soro fisiológico novamente.
e alcançando aí no máximo 2.500 ml em 24 horas. Claro que a gente tem que levar em consideração aqui o peso da mulher. Então, a gente tem cálculo, quando a gente fala em administração, reposição volêmica, a gente tem um cálculo que a gente faz de acordo com o peso da mulher. Porque é diferente eu falar de uma mulher que pesa 100 quilos e de eu falar de uma mulher que pesa 48 quilos. Porque se eu colocar numa mulher com 45, 48 quilos, 2.500 ml, eu vou estar encharcando essa mulher. Então, aí é uma média, né, de uma mulher num peso, a princípio, é feita uma média do peso, né, em torno aí de 70 quilos, e a gente fala que teria que ter 2.500 ml, né? Corrige com cloro, com potássio, com sódio, de acordo com o ionograma. Eu não vou administrar sódio, potássio, enfim, sem antes testá-los, porque às vezes eles não estão em valores anormais, né? Osmolaridade e depois também, e de acordo com resultados do eletrocardiograma. A gente viu que o eletrocardiograma ele pode dar alterado, por exemplo, uma inversão de onda T quando eu tenho uma hipocalemia. Aí sim, então, se eu tenho uma hipocalemia, uma inversão de onda T, um intervalo PR prolongado, QT, enfim, né? Aí eu tenho alterações de eletrocardiograma, então tenho indicação para correção. Antiemético que se utiliza, então aqui a gente tem o metoclopramida, né, de 10 miligramas, uma ampola endovenoso lento. Metoclopramida, no dia a dia a gente conhece com o nome comercial de Plasil. Né? O Plasil ele é um antagonista dos receptores de serotonina e dopamina, né? Então ele age diminuindo as náuseas e os vômitos. Tem que lembrar que tem que ser lento porque a metoclopramida ela pode estar, em muitos casos, a gente tem casos registrados de síndrome extrapiramidal, né? Principalmente quando administrado de forma rápida, né? Então, o antiemético de escolha é metoclopramida. A vitamina B6, ou piridoxina, né, de 100 miligramas em 24 horas, endovenoso. Aqui a gente já falou da vitamina B6, qual a sua importância, se desconhece um pouco o mecanismo, mas se crê que ela produz algumas substâncias que inibem o centro do vômito. E aí, não envia estímulos para o trato gastrointestinal e não produz vômito. A vitamina B1, ou seja, a tiamina, né, 100 miligramas em 24 horas endovenoso. Aqui é um ou outro, né? Geralmente inicia com B6 ou piridoxina. B6, eu não sei se eu falei, B6 e piridoxina é sinônimo, né? Ou B6 ou piridoxina, a gente fala. B1, geralmente, ou tiamina, a gente utiliza quando o B6 não resolveu, né? Eu tratei com B6 e mesmo assim ela continua com vômitos persistentes, utiliza a vitamina B1 ou tiamina. A alimentação em 48 horas, depois das 48 horas, né? Se essa paciente já está sem vômito. Se os vômitos persistem, a gente utiliza outro antiemético que é a ondansetrona. Como nome comercial, no Brasil, a gente conhece como Nauzedron, né? Então, 8 miligramas de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Né? Tudo bem. A gente tem outros medicamentos que auxiliam, né, como auxiliam aí no vômito e na náusea, como antiemético, aí um dos exemplos é a ranitidina. A ranitidina é um antihistamínico, né, ela bloqueia os receptores de histamina, os H2, né, a nível do sistema nervoso central, então ela também pode ser utilizada como antiemético, caso não tenha resolução com ondansetrona. O diazepam, se necessário, né, se essa mulher estiver muito ansiosa, muito agitada, porque a gente sabe dos fatores psicossomáticos. Então, quando uma mulher se agita, quando ela está estressada, ela tende a ter mais náuseas e vômitos. Diazepam de 2 a 10 miligramas, uma ampola, né, intramuscular ou endovenoso, e se necessário. Aqui não é rotina ser utilizado para todas, né. Se mesmo assim não tem a resolução da náusea e do vômito, pode ser utilizado também a hidrocortisona. A hidrocortisona de 100 miligramas, de 12 em 12 horas. A hidrocortisona não se sabe ao certo, ela tem um mecanismo de ação ainda desconhecido.
crê que ela age a nível do sistema nervoso central, né, diminuindo a produção de vômitos lá no tronco encefálico. Porém, ainda o seu uso é meio que contraditório, alguns falam que não há, alguns não indicam, outros indicam, né? Então aqui geralmente é uma paciente, quando faz o uso já, é raríssimo as que usam hidrocortisona para tratar hiperêmese, porque geralmente com metoclopramida ou no máximo uma ondansetrona já tem resolução. Agora, quando essa paciente não tem resolução ou metoclopramida com ondansetrona, passa a utilizar a hidrocortisona e geralmente essa paciente já está em uma unidade de terapia intensiva, né? A hidrocortisona, ela também, não sei, né, quem já trabalhou da área da saúde e né, já trabalhou com paciente oncológico, ela é muito utilizada para as náuseas e vômitos associados à quimioterapia, à radioterapia, né? Geralmente outros antieméticos não têm tanto um efeito tão bom e a hidrocortisona auxilia melhor, né? Equipe multidisciplinar também, aí tem que entrar no tratamento, psicólogo, psiquiatra, o médico internista, caso essa mulher esteja principalmente aí na fase 3, né, que a gente falou agora há pouco. Então ela já é uma paciente que é tratada na unidade de terapia intensiva, na UTI, né, então ela vai ser tratada com internista. Tratamento aí com nutricionista, né, para controle de sua dieta, tratamento com endócrino, tratamento com neuro, enfim, com o que ela tiver de alteração. Se ela tiver alteração hepática, por exemplo, ela vai acompanhar também com hepato, é um exemplo. Se tiver uma alteração renal, com nefro, então a equipe é multidisciplinar. Tudo bem. Tratamento de ataque a gente já falou. E qual que é o tratamento depois das 48 horas? Porque a gente vai manter essa mulher em 48 horas nada por via oral, né? E aí depois a gente já pode restabelecer a alimentação, né? Inicia com alimentos leves, né? O paciente permanece internada, tem um repouso agora um pouco mais restringido, pode fazer pequenas atividades, né? A deambulação é controlada. Após o fim do plano de hidratação, já começa a integrar gradualmente uma dietas leves, né? Controle diário do peso e apoio psicológico. Isso é o tratamento de manutenção. Como medidas gerais, né, não tem uma forma de prevenção, mas aí se fala em mulheres que já tiveram náusea e vômito em gestações prévias, deveriam utilizar multivitamínicos pré-concepcionais, principalmente multivitamínicos compostos de vitamina B, né, já que tem uma atuação aí muito importante a nível do sistema nervoso central. Trabalhar também com a questão da dieta da paciente, colocar comidas de forma mais frequente, porém de menor quantidade, para evitar uma distensão gástrica, né? E provocar vômitos. Aumentar as dietas sólidas e as dietas frias, porque estimulam menos a musculatura gástrica, né? Evitar gorduras e comidas picantes, porque estimulam muito a mucosa gástrica e vai provocar vômito e náusea. Tratamento ambulatorial, que também é questão de prova, né? Qual que é a primeira escolha do tratamento ambulatorial? Porque a gente falou que existem alguns casos da hiperêmese gravídica, né, que não são critérios de internação, né? Claro que a maioria mas se existe algum que não é critério de internação, e até para depois que essa mulher tem alta hospitalar e vai para casa, qual o tratamento que ela tem que utilizar, né? Aí então a gente tem como primeira escolha a doxilamina, né, e a piridoxina via oral. A doxilamina e piridoxina, a piridoxina é vitamina B6 e a doxilamina é um antihistamínico, né? Aí seria aqui, isso só tem disponível aqui no Paraguai, se chama, o nome comercial de Puriamin, né? Então se utiliza porque ele vem a vitamina B6 mais o antihistamínico. No Brasil a gente acaba utilizando o Dramin B6, né? Por quê? Porque o Dramin B6 ele já vem com a piridoxina também, que é a vitamina B6, e ele já vem com antihistamínico que substitui a doxilamina, que é o dimenidrinato, né? Então lá a gente utiliza, geralmente são esses
os mais prescritos. Porém, aqui a gente tem que saber, para a questão de prova, que a doxilamina mais a piridoxina via oral é o medicamento de escolha, né, para tratamento ambulatorial. Sempre que a gente fala em ambulatorial, está falando de tratamento em casa, então é tratamento via oral. Quando a gente interna essa mulher, aí é tudo tratamento endovenoso, né? Até porque se é para tratar com via oral hospitalar, essa paciente não precisaria internar, né? Ela poderia fazer esse tratamento em casa. Dimenidrato, né, via oral. Ou metoclopramida, também, Plasil, né, ou a ranitidina. Então, aí são opções. Porém, lembrada aí, principalmente da primeira, doxilamina mais piridoxina. Questões sobre hiperêmese. São critérios de hospitalização na hiperêmese, exceto desidratação maior que 5. A desidratação, a gente sabe que para eu fazer internação, ela tem que ser maior que 10%. Então, já encontramos a errada aí. Maior que 10%. Intolerância total à ingesta, sim. Perda de peso maior que 5, sim. Desidratação maior que 10%, sim. Então, a incorreta está a letra A. Hiperêmese gravídica, exceto 5 a 20% das gestantes, não. Já encontramos o exceto aí. A gente tem 0,5 a 2% das gestantes. Aí sim. Náusea e vômito rebelde ao tratamento e provoca transtorno eletrolítico e outras deficiências nutricionais, com perda de peso superior a 5, sim. E cetose. Etapas avançadas, alteração neurológica, lesão hepática, renal, hemorragia retiniana, sim. Aparece nas primeiras semanas de gestação, sim. Geralmente entre a 6ª semana e a 16ª semana. Então, exceto a letra A. Hiperêmese gravídica, exceto níveis altos de beta-HCG ou de estrógenos, mola, gestação gemelar. Problemas psicológicos. Helicobacter pylori. E aí, tá pedindo um exceto? Eu não tenho exceto nessa questão, né? Todas estão corretas. Grau de desidratação na hiperêmese gravídica. 5 a 10%, a mulher tem pele, mucosas secas, prega cutânea, olho retraído, sim. 10% alteração da perfusão, da consciência e choque. Não, essa aqui é de 10 a 15%. Né? 10 a 15%, pele e mucosas secas, prega cutânea, olho retraído, já tem uma queda de 10 milímetros de mercúrio na pressão em pé, diminuição da diurese, alteração de perfusão, de consciência e de choque. E nenhuma é correta. Essa é a alternativa C, ela está falando de 10 a 15 e aqui a gente está com uma clínica de 10%. Então está errada. A correta, então, a única correta aqui é a letra A. 5 a 10% tem pele e mucosa seca, prega cutânea e olhos retraídos. É o primeiro grau da desidratação. Primeiro período da hiperêmese gravídica. O que a mulher tem no primeiro período? Enfraquecimento. Transição do quadro benigno de náusea e vômito simples da gestação a sua segunda etapa, né? Então, é a letra A. Aqui o segundo pulou para cima, mas já compõe a próxima alternativa, né? Segundo, taquicardia, intensificação de perda do peso corporal, isso é da segunda etapa. Terceira etapa, fenômenos nervosos. E a alternativa C, nenhuma das anteriores. Então, o primeiro período é a letra A. A mulher tem um período de enfraquecimento. Hiperêmese é correta. Diminui hematocrito e hemoconcentração. Hiponatremia, hipopotassemia, hipocloremia e acidose. A gente falou que o paciente perde hidrogênio. Então, se perde hidrogênio, o meio fica mais alcalino. Não fica com acidose. Então, essa aqui está incorreta.
A letra A está falando diminuição do hematocrito. O hematocrito aumenta, por isso que dá hemoconcentração. Elevação de TGO, TGP maior que 300 e bilirrubina maior que 4. Não é maior que 300 e nem maior que 4. É menor que 300 e menor que 4. Cetonúria, elevação da osmolaridade, diminuição do volume e aclaramento da creatinina. Aqui sim. Então, a correta é a letra D. As demais estão todas incorretas. Prognóstico da hiperêmese. De que depende a hiperêmese, exceto? De que depende o prognóstico da hiperêmese? Depende de quanto peso perdeu, depende da taquicardia, da temperatura? Sim. Icterícia e valores do meio interno? Sim. Período em que se encontra a gestante, se é no primeiro período, geralmente é benigno. E no segundo período é muito grave? Então, no segundo período, a gente tem uma condição grave. Quando eu falo em muito grave, é o terceiro período ou período de alterações nervosas, né? Então, está pedindo o exceto é a letra C. Por quê? Porque se refere ao terceiro período e não ao segundo período, né? Tratamento da hiperêmese, exceto internar e repouso absoluto, sim. Nada por via oral por 24 horas, errado, porque não é 24, são 48 horas, nada por via oral. Reposição hidroeletrolítica, soro fisiológico, glicosado, 24 horas, com uma quantidade não maior que 2.500, sim. Plasil, metoclopramida, sim. Vitamina B6 e piridoxina, sim. Então, o exceto aí é a letra B. Um caso clínico, gestante de 16 semanas, com antecedente de vômitos, nos 2 embaraços anteriores, é trazida por familiares no plantão, por vômitos contínuos em casa, que não melhora com o uso de piridoxina, prescrita pelo ginecólogo. Então, ela já estava com EMES, o ginecologista prescreveu piridoxina, não está resolvendo, né? A vitamina B6 não está resolvendo, ela vomita, vômitos contínuos e trazida por familiares. O marido diz que parece que a sua mulher tem baixado de peso nos últimos dias e que faz 24 horas que ela não está sem poder comer. Ao exame físico, a pele e mucosa seca, sinal de pliegue cutâneo. Então, essa mulher aí já tem uma desidratação grau 1, né? O primeiro grau, de 5 a 10% de perda de volume sanguíneo, né? Pressão arterial 11,7, né? Aí praticamente normal, sem alterações para levantar, ao levantar, né? Então, quando a gente levanta a paciente, ela não está com hipotensão, sem alterações no nível de consciência. Então, nível de consciência ok. Qual é o curso de ação a tomar, ou seja, qual é a conduta? Hospitalizar devido ao grau de desidratação e perda de peso? Primeiro que essa mulher, o familiar acha que ela perdeu peso, mas a gente teria que realmente conferir para ver se ela perdeu mais que 5% de peso. Aí sim, se ela perdeu mais que 5%, a gente internaria por esse motivo. Hospitalizar devido ao grau de desidratação, a princípio aí parece que é um grau de desidratação leve, né, de 5 a 10% de perda do volume. Então, não vou internar. O critério de hospitalização é desidratação maior que 10 e não maior que 5, e não de 5 a 10. Vamos internar ela, fazer repouso absoluto, nada por via oral por 48 horas e fazer reposição hidroeletrolítica. Então, aqui está correto, né? A princípio, ela vai internar. Ela vai internar, eu tenho vários critérios de internação. O critério dela aqui é por persistência, né? Após tomar o medicamento via oral não resolver, intolerância oral à ingesta, já faz 24 horas que ela não come, então a gente vai internar ela por esse motivo. Vamos solicitar todos os exames, vai fazer repouso absoluto, nada por via oral por 48 horas e vai fazer reposição hidroeletrolítica. A letra C fala corrigir com 2 ampolas de cloreto de potássio, 19,1% e cloreto de sódio.
Essa mulher, a gente não vai fazer uma correção assim sem saber quanto está seu potássio, quanto está seu sódio, que a princípio aqui ainda não foi feito nada, né? Então, a não ser que ela esteja assim com uma hipocalemia, a não ser que ela esteja com uma hiponatremia, e de acordo com os seus valores, a gente vai utilizar uma quantidade X de medicamento. Então, eu não vou passar a corrigir ela sem saber, as escuras, sem saber qual é o valor do seu laboratório. Né? Então, a letra C está incorreta, a não ser que depois me demonstre pelos resultados do exame, por alteração do eletrocardiograma, aí sim a gente vai pensar em corrigir ela. Administrar ondancetrona, 8mg, 8 em 12, ondancetrona não é a primeira escolha. Essa mulher ela pode iniciar com uma metoclopramida. E 2 são corretas, também não porque tem somente uma correta, que é a letra B. Então aqui finalizamos as nossas aulas de êmese e hiperêmese gravídica.